O vale não começava com escuridão. Começava com silêncio. Um silêncio espesso, denso, que não se deixava atravessar por passos nem por vento. A luz diminuía devagar, como se desistisse de iluminar aquele trecho do caminho. E Davi, o homem que já enfrentara gigantes e leões, sentia que ali o verdadeiro inimigo não era visível. Era o medo antigo, aquele que se esconde por trás do nome das coisas e cresce quando as sombras se alongam. Se você ama histórias bíblicas contadas com alma e reverência, inscreva-se agora no Episódios Bíblicos Narrados e ative o sininho. Aqui, a palavra ganha vida, e cada detalhe respira como se acontecesse diante dos seus olhos. O vale era conhecido por pastores, viajantes e saqueadores. Era o caminho mais curto entre duas colinas, mas quase nunca era o caminho escolhido. Ali, as falésias projetavam sombras tão profundas que o dia parecia se perder. Animais selvagens se aproveitavam da escuridão. Ladrões esperavam para atacar quem ousasse passar sozinho. Mas Davi não estava só. Ele caminhava como quem segue uma voz que não se ouve, mas se sente. Ele não segurava um escudo, segurava a memória. Memória de um Deus que nunca o abandonara, nem quando ele era apenas um garoto cuidando de ovelhas no campo. A frase que mais tarde marcaria gerações nasceu ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aquilo não era poesia, era geografia. Era o chão sob seus pés, era a rocha úmida que exalava cheiro de noite. Era o ranger de pedras rolando à distância, lembrando que algum predador podia estar observando. Era a certeza de que basta um passo a mais para o corpo se perder na escuridão. E mesmo assim ele continuava. Continuava porque aprendeu que, se Deus o guiava em pastos verdejantes e águas tranquilas, Deus também o guiava no escuro. E o escuro não anulava o pastor. O coração humano quer atalhos. Davi sabia disso. Ele também quis poupar-se muitas vezes, mas o vale ensina que quem caminha com Deus não escolhe apenas colinas ensolaradas. Escolhe confiança. O vale da sombra da morte é o lugar onde a fé deixa de ser discurso para virar sobrevivência. É ali que Davi respira fundo e percebe que medo e fé não são opostos. São companheiros de caminhada. A fé não elimina o medo, ela apenas decide quem vai guiar os passos. A sombra da morte não é a morte, é a ameaça dela. É o eco das possibilidades ruins. É o vulto do que pode acontecer, mas ainda não aconteceu. Davi entende isso. Ele já esteve cercado de inimigos, já viveu fugas, perseguições, noites sem abrigo. Ele aprendeu que Deus não promete ausência de perigo, promete presença. Tu estás comigo. Essa é a frase que sustenta todo o salmo. Não é uma promessa de mapa, é uma promessa de companhia. E enquanto Davi descia mais fundo no vale, a escuridão parecia ganhar forma. Não era apenas ausência de luz, era a presença de dúvida, de lembranças dolorosas, de pensamentos que sussurram derrotas. No fundo, o vale é metáfora do que todo ser humano atravessa. Noites onde nada faz sentido, crises onde tudo parece perdido, dias em que o futuro pesa e o passado acusa. Mas ali, em vez de se esconder ou correr, Davi fala a Deus como quem fala com alguém ao lado. Não temerei mal algum porque tu estás comigo. A coragem dele não nasce do cenário, nasce da certeza. O cenário diz morte, Deus diz vida. O cenário diz abandono, Deus diz presença. O cenário diz escuridão, Deus diz caminho. E essa presença não era abstrata. Para Davi, o pastor andava com cajado e bordão, os instrumentos do cuidado. O cajado servia para puxar a ovelha que se afastava, o bordão para afastar lobos e ladrões. Eram símbolos visíveis de proteção. No vale, Davi sabia, se algo tentasse tocá-lo, teria de enfrentar primeiro o pastor. A tensão continuava, e o vale não mostrava saída. Rochas se erguiam como muralhas, e a sombra parecia viva. Mas Davi não apressa o passo. Ele caminha como quem escuta passos divinos atrás dos seus. A presença de Deus é percebida mais nitidamente quando o medo é maior, porque o coração atento sabe reconhecer companhia. E é ali na escuridão
que acontece uma mudança. O salmo até então narrado sobre Deus transforma-se em fala direta para Deus. Antes, Ele me guia. Agora, Tu estás comigo. É o momento em que a teologia vira intimidade. Quando a dor aperta, a oração muda de nome. Não falamos mais sobre Deus, falamos com Ele. Esse é o coração do vale. E à medida que Davi segue, algo inesperado acontece. O salmista vê uma mesa. Não uma mesa qualquer, mas uma mesa posta, preparada no lugar mais improvável, no meio dos inimigos. Isso significa que a provisão de Deus não espera o momento seguro. Ela chega no meio da ameaça. Deus não precisa afastar inimigos para honrar o seu filho. Ele honra mesmo cercado. O óleo derramado sobre a cabeça fala de aprovação, consagração, cuidado íntimo. E o cálice transbordando fala de abundância que não depende de circunstâncias. No vale, onde deveria faltar tudo, Deus faz sobrar. A chave do salmo está em 3 movimentos. Ele guia, Ele protege, Ele honra. E esses 3 verbos definem a jornada inteira de quem confia em Deus. A escuridão não é o fim. O vale não é destino, é passagem. O vale apenas liga 2 lados, e nenhuma passagem é eterna. Para Davi, o vale é apenas o lugar onde o pastor mostra quem ele é. A pessoa que atravessa com Deus descobre algo que não descobriria em nenhum outro lugar. A bondade e a misericórdia não seguem de longe, elas perseguem. É o que o texto diz. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. É como se Deus dissesse: enquanto você caminha, eu caminho atrás. O que te alcança não é o vale, sou eu. E então, Davi termina o salmo com um futuro certo. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Quem atravessa o vale não termina em cova, termina em casa. Quem enfrenta a sombra não acaba na escuridão, acaba na convivência com o pastor. A sombra passa, o pastor fica. O vale ensina que a sombra não toca quem está coberto pela presença. Ensina que mesmo a morte, quando chegar, não será guia. Será só a última sombra antes da luz. Ensina que, no fim, o que sustenta não são os pés firmes, mas a voz que diz: eu estou aqui. E talvez quem ouve este episódio agora saiba exatamente o nome do seu vale. Talvez o vale seja um diagnóstico, uma dívida, um desânimo profundo, um luto recente, uma culpa antiga, um silêncio de Deus que pesa, uma porta que não abre. Talvez o vale tenha rosto. Rostos que partiram, rostos que feriram. Talvez o vale seja um período em que tudo é sombra e nada é certeza. Mas, se o vale tem nome, a presença tem promessa. Tu estás comigo. Esse tu muda tudo. O vale não desaparece, mas perde autoridade. O medo não se cala, mas perde comando. A sombra não se dissolve, mas perde poder, porque o pastor está ali, não como eco, mas como companhia. E se esta palavra te alcançou de alguma forma, escreva nos comentários: tu estás comigo. Não é apenas uma frase, é uma declaração de fé plantada no chão do seu vale. E compartilhe este episódio com alguém que precisa lembrar que o vale não define o fim da história, define apenas o cenário do milagre. Se ainda não é inscrito no canal Episódios Bíblicos Narrados, inscreva-se agora e ative o sininho. Aqui, cada semana traz um encontro com a palavra que ilumina até mesmo os vales mais escuros. E antes de encerrar, lembre-se: o pastor não perde ninguém no caminho. A sombra não é mais forte que a presença. E quem atravessa com Deus, nunca atravessa sozinho. O vale termina, mas o cuidado continua, todos os dias da vida. E depois da vida, para sempre.